Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo tapete, tapete soberano, todo confeccionado com o Max Color número 6 da Círculo. Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês para fazer parte do canal, se inscrevendo, tocando o sininho. Você tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Não esquecendo também, gente, de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar, porque é muito importante para o canal, certo? Agora, vamos para a nossa lista de materiais. Para confeccionar esse tapete, eu usei o Max Color número 6 na cor 2859. Também vou estar usando uma tesoura, uma agulha 3,5, o Max Color número 6 na cor 2829 e também vou estar usando o Max Color número 6 na cor 2500. Eu vou fazer o passo a passo, gente, na cor natural, certo? Então, essa parte que eu vou trabalhar no natural foi confeccionada na peça, esse tom de azul, que é a numeração 2859. Vou trabalhar no natural para ficar mais fácil para visualizar. Vou trabalhar um cordão de 71 correntinhas, certo? Vou pular 4 correntinhas, certo? 1, 2, 3, 4. Vou laçar a quinta e vou sobrepor um ponto alto. Vamos trabalhar somente pontos altos. Dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto alto. Lembrando que essas 4 correntinhas, ela vai fazer a vez de uma argolinha. Então, nós vamos ter sobre esse cordão de correntinhas um total de 67 pontos altos. Trabalhamos 67 pontos altos, chegamos no finalzinho, vamos trabalhar 4 correntinhas, 3, 4. Vamos virar e laçar o primeiro pontinho inicial, certo? Do outro lado, com um ponto baixíssimo. Então, a gente tem uma argolinha de um lado e uma argolinha do outro, e nas retas dos dois lados, vamos ter o total de 67 pontos. Vamos subir agora com um cordão de 3 correntinhas, que vai fazer a vez de um ponto alto. Vamos trabalhar agora em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto, tá? Então, a gente vai sobrepor ponto sobre ponto, somente pontos altos, até o finalzinho da nossa carreirinha, tendo o total de 67 pontos altos. Chegamos no finalzinho da nossa carreira, olha, trabalhamos o último ponto alto, a gente vem dentro da nossa argolinha de base e dentro dessa argolinha de base nós vamos sobrepor 10 pontos altos, gente. Então, dentro dessa argolinha, a gente vai trabalhar 10 pontos altos. Trabalhamos dentro dessa argolinha 10 pontos altos, vem aqui, olha, no primeiro pontinho do outro lado e vamos laçar o primeiro ponto com um ponto alto. E, novamente, vamos fazer a mesma sequência de repetições que a gente fez do outro lado. Ponto sobre ponto, somente pontos altos, até a gente chegar na próxima argolinha de base. Chegamos na nossa próxima argolinha, a gente vai vir, olha, dentro da próxima argolinha, dessa argolinha de base, e vamos trabalhar a mesma coisa que a gente fez do outro lado. 10 pontos altos dentro desse mesmo espacinho de base, gente. Então, a gente vai preencher essa argolinha aqui com 10 pontos altos. Trabalhamos os 10 pontos altos, a gente vem nas 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto inicial, olha, conta 1, 2, 3, laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Então, agora aqui, olha, na reta, nas duas retas, 67 pontos e 10 pontinhos em cada meio círculo, um de cada lado, certo? Feito isso, a gente vai subir com 3 correntinhas. Olha, vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E, novamente, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, olha. Em cima de cada ponto alto de base, a gente vai sobrepor um ponto alto até chegar no nosso meio círculo, tá? Então, agora, ponto sobre ponto, somente pontos altos. Cheguei aqui, olha, no último pontinho da reta, chegamos em cima do nosso meio círculo. Nós temos 10 pontos altos de base. Nós vamos sobrepor em cima de cada ponto alto 2 pontos altos. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, vou no próximo pontinho, um ponto alto, certo? Volto no mesmo pontinho de base,
2. Então, a gente vai sobrepor 2 pontos altos em cima de cada pontinho de base. Temos 10, então, essa carreirinha aqui no meio círculo, a gente vai ficar com um total de 20 pontos altos, porque vamos trabalhar 2 pontos em cima de cada pontinho de base. Trabalhamos, né, os 20 pontos altos, 2 em cima de cada pontinho de base, chegamos novamente na nossa reta. Aí, é novamente a mesma coisa. Ponto sobre ponto, somente pontos altos, tá? Agora, a gente vai até o finalzinho da nossa reta, até o próximo meio círculo. Chegamos do outro lado, olha, no próximo meio círculo, novamente, nós vamos trabalhar 2 pontos altos em cada pontinho de base, certo, gente? Olha aqui, ó, trabalhei 1, vou voltar no mesmo pontinho, 2, vou no próximo 1, no mesmo pontinho 2, e assim, novamente, a gente vai fazer todo este contorno aqui do meio círculo. 2 pontos altos em cima de cada pontinho de base. Cheguei aqui no meu último pontinho, vou lá no meu primeiro pontinho inicial, emendo com um ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. E, novamente, vamos continuar, olha, trabalhando ponto sobre ponto. Somente pontos altos. Chegamos aqui no último pontinho da nossa reta, a gente vai vir, olha, no primeiro pontinho que fica no nosso meio círculo. Eu laço o primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no meu próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2, certo? Agora, eu vou trabalhar um ponto alto. E no próximo, 2 pontinhos. 1, 2. E assim a gente vai fazer o contorno do nosso meio círculo, olha. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. O aumento são 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer este contorno aqui, olha, até chegar no nosso último pontinho da reta do meio círculo. Então, olha aqui, gente, no nosso meio círculo, do outro lado, a gente começou com um ponto alto, um aumento. E aqui, olha, nós trabalhamos um aumento e vamos terminar com 2 pontinhos altos. Então, do outro lado, eu comecei com um ponto alto, um aumento. E aqui, no finalzinho, vai ficar, ó, um aumento, 2 pontos altos, tá? Chegamos na nossa reta. Novamente, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Olha, o primeiro pontinho da reta. Somente ponto sobre ponto, até a gente chegar do outro lado no nosso meio círculo. Chegamos do outro lado no nosso meio círculo novamente, ó, você vê que a gente laça o primeiro pontinho com um ponto alto, certo? E vai no próximo, e vamos trabalhar a mesma sequência de repetições que a gente fez do outro lado. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, certo? Vou no próximo, 1, e no próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, a gente vai fazer o meio círculo com a mesma sequência de repetições que a gente fez do outro lado, certo, gente? Olha, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. A gente vai fazer isso até chegar no nosso outro lado. Olha aqui, e aqui a gente conclui, olha, com 2 pontos altos, um em cima de cada pontinho de base, olha, tá vendo? Aumento e 2. Começamos com um aumento, um aumento e terminamos com um aumento e 2 pontos altos, certo? Nessa carreirinha aqui, gente, no meio círculo, dos dois lados, a gente vai ter um total de 29 pontos altos, tá? Aí, trabalhamos o último pontinho. Eu venho aqui, olha, um primeiro pontinho, conto 1, 2, laço a terceira correntinha, que faz a vez de um ponto alto, e fechamos com o nosso ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, como eu falei para vocês, agora a gente tem, foi 10, 20 e aqui 29, tá? Vamos subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vamos trabalhar a nossa reta, gente, é ponto sobre ponto, 67 pontos dos dois lados, todas as carreirinhas que eu falo ponto sobre ponto, a gente tem 67 pontinhos, tá? Vamos agora até o finalzinho da carreira, a hora que a gente chegar no nosso próximo meio círculo.
Chegamos no último pontinho da nossa reta, olha, estamos no nosso meio círculo. Você pode até estar usando o marcador aí, gente, para marcar o primeiro e o último pontinho do meio círculo. Como eu falei, nas nossas retas não tem aumento, é ponto sobre ponto, dos dois lados da reta. Nós estamos trabalhando os aumentos nos dois meios círculos, que nosso tapete é um tapete oval, então a gente trabalha com duas retas e dois meios círculos, certo? Agora, cheguei no meu meio círculo, eu vou trabalhar dois pontos baixos, olha, 1, 2. Quando eu falo que eu vou trabalhar dois pontos altos, gente, é porque a gente está iniciando o meio círculo. Então, dois pontos altos, vou no próximo pontinho e vou trabalhar um aumento. Na carreira anterior, nós trabalhamos um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Nessa carreirinha, nós vamos trabalhar dois e um aumento, certo? Olha, dois pontinhos. Eu vou no meu próximo pontinho e trabalho dois pontos altos. E assim, nós vamos fazer todo o contorno do nosso meio círculo com essa mesma sequência de repetições. Dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. Olha aqui, ó, chegamos no nosso último pontinho do nosso meio círculo. Então, nós começamos com dois pontos altos, um aumento, e concluímos, olha, um aumento e dois pontos altos. Chegamos na nossa reta, novamente, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, somente pontos altos. E nessa carreirinha aqui, gente, nesse meio círculo, nós vamos ficar com 38 pontos altos, certo? De um canto no outro, tá? E agora a gente vai novamente ponto sobre ponto. Chegamos no nosso outro meio círculo, a mesma coisa, olha, tá vendo? Nós vamos trabalhar dois pontos altos, 1, 2, e no próximo, dois pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, certo? E assim, a gente vai fazer todo o contorno do meio círculo, a mesma coisa que a gente fez do outro lado, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. Chegamos no finalzinho do meio círculo, olha, a gente conclui com dois pontinhos altos, 1, vou no próximo, 2, certo? Cheguei aqui, agora eu vou emendar com ponto baixíssimo. Emendei com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar, gente, olha, 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Olha, 1, 2, 3, 4, certo? Trabalhamos 4 pontos altos, agora eu vou fazer, olha, uma correntinha, vou pular um pontinho de base, laço o próximo com um ponto alto, certo? Novamente, eu vou trabalhar uma correntinha, pulo um pontinho de base, laço o próximo, e agora eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E assim a gente vai trabalhar na nossa reta com essa sequência de repetições. Olha, 4 pontos altos, uma correntinha, pula um de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula um de base, 4 pontos altos. Uma correntinha, pula um de base, um ponto alto, certo? Olha, uma correntinha, pula um de base e novamente 4 pontos altos. Assim a gente vai fazer essa sequência de repetições em toda a nossa reta, até a gente chegar do outro lado no nosso meio círculo. Chegamos aqui no nosso meio círculo, ó, tá vendo? Nós vamos pular um pontinho, a mesma coisa, só vamos trabalhar 2 correntinhas, certo? Vamos pular um pontinho de base e laçar o próximo. Você vê que é a mesma coisa todo o contorno, gente. A diferença é que no meio círculo a gente acrescenta só uma correntinha a mais, olha. Tá vendo? 2 correntinhas, pulo um pontinho e trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, certo? Aí eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular um pontinho de base
um ponto alto, duas correntinhas, pulo um de base e trabalho 4. Então, no nosso meio círculo, não vai mudar em nada a quantidade de pontos que a gente pulou na nossa reta. Vamos trabalhar 4 pontos altos, duas correntinhas. O que acrescenta é só aqui, olha. Duas correntinhas, pulo um de base e um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base, 4 pontos altos. Duas correntinhas, pulo um de base e um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar todo o nosso meio círculo com essa mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, olha, você pula um pontinho de base, laça o próximo, um ponto alto, duas correntinhas, pula o próximo, pula um e laça o próximo. Você vê que a gente já laça, olha, o primeiro pontinho que fica na reta. E começa novamente trabalhando, certo, gente? 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, estamos na nossa reta, né? Então, agora a gente trabalha uma correntinha, pula um de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula um de base, 4 pontos altos. E assim a gente vai trabalhar toda a nossa reta, tá? 4 pontos altos, uma correntinha, pula um de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula um de base, 4 pontos altos. E assim a gente vai. Somente no nosso meio círculo que a gente trabalha duas correntinhas. Chegamos novamente no nosso meio círculo, certo? Aí a gente já começa, olha, com duas correntinhas. Pula um de base, um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, pula um de base, 4 pontos altos, certo? Então, no nosso meio círculo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá bom? Nós vamos trabalhar 4 pontos altos, duas correntinhas. Aqui no meio círculo, como eu falei, gente, a quantidade de pontos na base é a mesma coisa. 4, pula um ponto alto, pula 4 pontos altos. Só aumenta aqui, olha, que a gente no meio círculo, ao invés de trabalhar uma correntinha, nós vamos trabalhar duas correntinhas. E assim a gente vai fazer todo o contorno do nosso meio círculo. Estamos aqui no finalzinho do nosso contorno, a gente vem aqui, olha, no primeiro pontinho, ó, duas correntinhas, vem no primeiro pontinho, laça a terceira correntinha de baixo para cima, fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai subir um cordão de 3 correntinhas. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, a gente vai trabalhar um ponto alto. Trabalhamos, gente, ponto sobre ponto. Agora, em cima dessas correntinhas da reta, a gente vai sobrepor, olha, um ponto alto, ponto sobre ponto, ponto alto, novamente em cima da correntinha de base, um ponto alto. Vai em cima dos 4 pontos altos e vamos trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhamos ponto sobre ponto, chegamos em cima novamente da correntinha, olha. Em cima dessa correntinha de base eu laço, trabalho um ponto alto, vem em cima do meu ponto alto de base, ponto sobre ponto, e em cima da correntinha, um ponto alto. E assim a gente vai preencher toda a nossa reta. Você vê que, na realidade, a gente vem colocando, vem repondo o pontinho que a gente pulou aqui. Porque a gente trabalhou esse espacinho que vai fazer a vez de um passa-fita. Depois a gente vai trabalhar um cordão de pontos, né? Para passar aqui, para fazer a vez do passa-fita. Então, agora aqui a gente vai trabalhar ó, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. E assim a gente vai fazer toda a nossa reta com a mesma sequência de repetições. Chegamos agora, gente, no nosso meio círculo. Olha aqui, olha, na retinha. Então, nesse primeiro espacinho do meio círculo, eu vou trabalhar, olha, um ponto alto, certo? Ponto sobre ponto, um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhei ponto sobre ponto, olha, eu cheguei no segundo espacinho que tá no nosso meio círculo, tá? Então, no primeiro espacinho que fica na reta do meio círculo, um ponto, ponto sobre ponto, um ponto. E trabalhamos ponto sobre ponto. No segundo espacinho, gente, eu vou trabalhar em cima dessas duas correntinhas de base, 2 pontos altos. Olha, 1, 2. Em cima do meu ponto alto de base, eu vou sobrepor, olha, 2 pontos altos. 1,
2, certo? Vou em cima do meu espacinho de base, 2 pontos altos. Olha, e vou trabalhar ponto sobre ponto. Cheguei no próximo espacinho, olha, novamente, em cima dessas duas correntinhas, eu vou sobrepor 2 pontos, 1, 2, vem em cima do meu ponto alto de base, ponto sobre ponto, em cima do próximo espacinho, 2 pontos altos. E agora, vou trabalhar 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Cheguei no próximo espacinho novamente, olha, 2 pontos altos, 1, 2. Olha, ponto sobre ponto. Aí, gente, desculpa, aqui não é ponto sobre ponto não, tá? Eu já tava passando direto. Aqui nesse pontinho do meio é 2 pontos altos, olha, igual eu fiz aqui, olha. Tá vendo? 2 pontos altos, em cima do meu ponto alto de base, 2 pontos altos. No espacinho, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Em cima do meu ponto alto de base também é 2 pontos altos. Não é ponto sobre ponto não, certo? Então, olha, 1, voltei no mesmo espacinho, 2. Vou no próximo espacinho das duas correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Agora sim, é ponto sobre ponto. No próximo espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. Em cima do meu ponto alto de base, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1. Volto no mesmo espacinho. 2. No próximo espaço, 2 pontos altos, olha. Então, dentro desse espacinho aqui, gente, olha, você vê que a gente tem 6 pontinhos. Agora, novamente, ponto sobre ponto. Trabalhei ponto sobre ponto, fui no próximo espacinho, olha, 2 pontos altos. Em cima do meu ponto alto de base, 2 pontos altos. E no próximo espacinho, 2 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto novamente. E nesse último espacinho, olha, que fica na reta do nosso meio círculo, a gente trabalha, olha, um ponto alto, certo? Ponto sobre ponto. E um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar 4 pontos. Chegamos na nossa reta, olha. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, olha aqui, olha. No nosso meio círculo aqui, a gente tem 6 espacinhos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? De um canto no outro do meio círculo. No primeiro espacinho, olha, eu trabalho 3 pontinhos. Um em cima da correntinha, ponto sobre ponto, e um em cima da correntinha. Os 4 espacinhos do meio, a gente trabalha 2, 2 e 2. 2, 2 e 2. 2, 2 e 2, tá vendo? Então, nos 4 espacinhos do meio, a gente tem 6 pontinhos. Chegamos no último, a gente trabalha um ponto alto, vai trabalhar ponto sobre ponto e um ponto alto. Chegamos na nossa reta, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, olha. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, certo? Então, nós temos 4 pontos de base, 4 pontos altos. No espacinho da correntinha, novamente, a gente vai só repor o pontinho que a gente pulou, olha. Um ponto alto, ponto sobre ponto e um ponto alto. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira, fazendo essa mesma sequência de repetições. Chegamos, olha, dentro do primeiro espacinho do nosso meio círculo novamente. Então, a gente vai fazer no primeiro espacinho um ponto alto, certo? E ponto sobre ponto. Olha, um ponto alto, ponto sobre ponto e um ponto alto. Em cima dos 4 pontos altos de base, eu vou sobrepor ponto sobre ponto, 4 pontos altos. Chegamos no próximo espacinho, vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Em cima do meu ponto alto de base, eu vou sobrepor 2 pontos altos. 1, 2. Vou no próximo espacinho, 2 pontos altos. Certo? Feito isso, eu vou trabalhar agora ponto sobre ponto.
Trabalhei ponto sobre ponto, novamente no próximo espacinho, olha, em cima dessas duas correntinhas de base, 2 pontos altos. 1, 2. Vou trabalhar agora ponto sobre ponto. Em cima das duas correntinhas, 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro meio círculo. No primeiro espacinho, nós trabalhamos um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. Nos 4 espacinhos do meio do nosso meio círculo, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, em cima das duas correntinhas de base. Em cima do meu ponto alto de base, 2 pontos altos. Em cima das duas correntinhas, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, certo? E aqui em cima do nosso ponto alto de base, também é 2 pontos altos, certo? E assim a gente vai preencher os próximos 4 espacinhos do mesmo jeito. Então, no primeiro espacinho trabalha um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. E no último também a mesma coisa. E nesses 4 espacinhos do meio, a gente trabalha 6 pontinhos altos. Olha, 2, 2 e 2, certo? Chegamos no nosso último espacinho, olha, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. Vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, emenda e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, a gente vai cortar essa pontinha, vai puxar e amarrar, e essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos, porque agora a gente vai trocar de linha que vamos começar os bicos. Olha aqui, gente, nosso trabalho vai ficando abertinho, olha, tá vendo? Dos dois lados, bem certinho, tá? Agora, aqui, essa parte eu trabalhei com o azul escuro, essa parte do natural, né? Essa linha aqui que eu usei, o número dela, o tom de azul, é 28,59, tá? Agora, nós vamos iniciar o bico, a gente iria usar, né? Na peça pronta, tá com essa cor, que é o 28,29. E aqui eu vou estar fazendo passo a passo no laranja, por ser uma cor mais clara que dá para visualizar melhor os pontos. Agora aqui, gente, olha, tá vendo? Olha, o primeiro pontinho da nossa reta. Eu vou pular o primeiro pontinho da nossa reta e vou laçar o segundo com um ponto baixo. E vou fazer todo o contorno somente pontos baixos. Em cima de cada pontinho alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, fazendo todo o contorno, do primeiro ponto ao último, com essa mesma sequência de repetições. Somente pontos baixos, ponto sobre ponto. A gente vem fazendo todo o contorno, olha, somente pontos baixos. Cheguei no meu último pontinho, eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial, emendo com um ponto baixíssimo, certo? Emendei com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos, contando com este. Trabalhei 5 pontos baixos, vou fazer 4 correntinhas. Vou vir aqui, vou pular 4 pontinhos de base. 1, 2, 3, 4. Vou no próximo, um ponto baixo. Vou trabalhar agora 7 pontos baixos. Trabalhei 7 pontos baixos, novamente 4 correntinhas. Só que agora eu vou pular 3, olha, 1, 2, 3, vou laçar o próximo e novamente vou trabalhar 7 pontos baixos. Trabalhei 7 pontos baixos, agora eu vou pular 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Então, gente, na nossa reta, nós vamos fazer essa sequência de repetições. Olha, aqui eu trabalhei 5 pontinhos, pulei 3 pontos de base. 4 correntinhas, 3 pontos de base. 7 pontos baixos, 4 correntinhas. Aqui eu pulei 4, olha, 5 pontos baixos. 4 correntinhas, pulei 4 pontinhos de base. Olha, 1, 2, 3, 4. Trabalhei 7 pontos baixos, 4 correntinhas, pulei 3 pontinhos. 1, 2, 3. 7 pontos baixos, 4 correntinhas, pulei 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições na nossa reta, intercalando. Pulando 3, trabalhando 7, pulando 4, trabalhando 7, pulando 3, trabalhando 7. Então, a gente vai ter 7 argolinhas na nossa reta, intercalando, pula 4, pula uma de 3, pula uma de 4, pula uma de 3. E assim a gente vai fazer na nossa reta, tendo um total de 7 argolinhas.
Então, olha aqui, trabalhamos 7 pontos baixos, 4 correntinhas, olha. Chegamos no último pontinho da nossa reta, olha, pulamos 1, 2, 3, e agora a gente vai trabalhar 5 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que bate certinho, olha, o último pontinho no último pontinho da reta. Então, aqui, gente, a gente começou com 5 pontos baixos e terminamos com 5 pontos baixos. E no meio são 7 pontos baixos. E as argolinhas você intercala, pula 4, 3, pula 4, pula 3, certo? Tendo um total aqui nessa reta de 7 argolinhas. Chegamos agora no nosso meio círculo, tá? No meio círculo, a gente vai trabalhar 4 correntinhas, 3, 4, vem na base, pula 3 pontinhos de base e trabalha 5 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E trabalha novamente 1, 2, 3, 4 correntinhas e pula 1, 2, 3. Então, todo meio círculo é a mesma sequência de repetições. São 5 pontos baixos, 4 correntinhas, pula 3 de base. 5 pontos baixos, 4 correntinhas, pula 3 de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno do meio círculo. Chegamos na última argolinha do nosso meio círculo, ó. 1, 2, 3, laçou o quarto. Olha. Então, a última argolinha do nosso meio círculo, gente, olha, dá no segundo pontinho da nossa reta, certo? Então, aqui no nosso meio círculo, nós vamos ter um total, olha, de olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas. Então, nós temos 7 na reta e nos meio círculo, 7 também. Chegamos aqui, a gente já trabalha, olha, na nossa reta, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E trabalha 4 correntinhas. 3, 4. Pula 4 pontinhos de base. 1, 2, 3, 4. E trabalha 7 pontinhos. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, gente. 7 pontos baixos. Olha, aqui a primeira argolinha eu pulei 4 pontinhos. Agora, eu vou trabalhar 7 pontos baixos e pular 3 pontinhos. Então, olha aqui, gente, trabalhamos 7 pontinhos, 4 correntinhas. Aqui, nós pulamos 4 pontinhos. Agora, a gente pula 3, olha, 1, 2, 3, certo? Então, olha aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 7 pontos baixos. E assim a gente faz a mesma coisa que fez do outro lado. Vai intercalando, pulando 4, no próximo 3, depois no próximo 4, completando 7 argolinhas de cada lado na reta. Finalizamos a nossa reta, olha, com 5 pontos baixos. Olha, você vê que o último pontinho baixo, olha, tá vendo? Dá no primeiro pontinho. O primeiro pontinho baixo da reta, a gente laça o segundo pontinho da reta. E o último pontinho da reta dá certinho no último pontinho, olha. Tá vendo? Agora, novamente, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez no outro meio círculo, olha. 4 correntinhas, pula 1, 2, 3 de base e 5 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 4 correntinhas novamente. Então, nosso meio círculo a gente vai fazer com essa mesma sequência de repetições, certo, gente? Olha, 5 pontos baixos, 4 correntinhas, pula 3 pontinhos. 1, 2, 3. Novamente, 5 pontos baixos. E assim a gente vai fazer todo o contorno do nosso meio círculo. Chegamos aqui na nossa última argolinha, olha, 4 correntinhas, 3 pontinhos, vem aqui no nosso primeiro pontinho inicial, certo? Então, gente, no nosso meio círculo dos dois lados, temos 7 argolinhas. E nas duas retas, também 7 argolinhas. Então, dá um total aí de 28 argolinhas no geral, tá? Fazendo todo o contorno. Emendei com ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar sobre o meu pontinho, até chegar no terceiro pontinho de base, olha. Laço, puxo. Olha, cheguei no meu terceiro pontinho. Certo? Olha, 1, 2, 1, 2,
estamos no do meio. Faço uma correntinha, venho no primeiro pontinho de base, um ponto baixo, certo? Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, venho dentro do meu espacinho de base e vou sobrepor 9 pontos altos. Trabalhei 9 pontos altos, certo? Vou trabalhar uma correntinha. Vou vir aqui, olha, conto 1, 2, 3. No quarto pontinho, um ponto baixo, certo? Novamente, faço uma correntinha. Venho aqui, olha, dentro da próxima argolinha e vou trabalhar 9 pontos altos novamente. Trabalhei os 9 pontos altos, uma correntinha, vim aqui, olha, conto 1, 2, 3, laço o quarto pontinho, um ponto baixo. Uma correntinha, vou na próxima argolinha. E assim a gente vai fazer essa mesma sequência de repetições em toda a nossa reta. 9 pontos altos, uma correntinha, pulo 3 de base, laço o próximo ponto baixo. Uma correntinha, vou na próxima argolinha, 9 pontos altos. Uma correntinha, pulo 3 de base, no próximo ponto baixo. E assim a gente vai fazer toda a nossa reta com a mesma sequência de repetições. Olha, preenchemos a última argolinha da nossa reta. Agora, onde é 5 pontos, onde tinha 7 pontinhos, a gente pulou 3 e laçou o quarto. Aonde é 5 pontinhos, você vai pular 2 e laçar o terceiro, certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, não tem segredo. Como eu falei, aonde temos 7 pontinhos, pulamos 3, laçamos o quarto com ponto baixo. Aonde a gente tem 5 pontinhos de base, a gente pula 2 e laça o terceiro com um ponto baixo. E dentro das argolinhas, fazendo todo o contorno, é a mesma quantidade de pontos, 9 pontos altos, certo? Trabalha 9 pontos altos, uma correntinha, 2 de base e um ponto baixo. Uma correntinha, na próxima 9, certo? Lembrando que aonde é 5 você pula 2, onde é 7 você pula 3. Então, vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Preenchemos a nossa última argolinha, eu faço uma correntinha, venho aqui, olha, no meu primeiro ponto baixo de base, levo a agulha, laço e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, olha, eu vou vir em cima dessa correntinha, levar a agulha, puxar com um ponto baixíssimo. Cheguei em cima do meu primeiro ponto alto de base, olha, eu vou levar a agulha de baixo para cima, de um lado para o outro, vou laçar a minha linha e vou subir com 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, certo? Vou no próximo pontinho, levo a agulha de um lado para o outro, um ponto alto. Vou no próximo pontinho, olha, levo a agulha de um lado, de baixo para cima e de um lado para o outro, um ponto alto. Olha, novamente, olha, são 4 pontinhos, ó, levo de baixo para cima, venho aqui, olha, do outro lado, um ponto alto. Então, aqui nós temos 4 pontos altos, certo? Eu vou no meu quinto pontinho e vou laçar agora a cabecinha do ponto. E vou trabalhar um ponto alto. Olha, certo? Um ponto alto. Vou trabalhar 2 correntinhas. Uma, 2. Vou voltar no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Trabalhei o meu ponto alto, então, olha aqui, gente, como fica, ó. Tá vendo? Olha, tá vendo? 4 pontos altos, laçando por trás, ó, sobressalta um cordão de correntinhas. No quinto pontinho, um ponto alto, 2 correntinhas no mesmo pontinho, um ponto alto. Agora, novamente, eu trabalho 4 pontinhos, olha, levo a agulha, olha, de baixo para cima e de um lado para o outro, um ponto alto. Novamente, vou no próximo, olha, 4 pontinhos, com a mesma sequência de repetições, olha, 1, 2, vou no próximo, olha. Tá vendo? 3. E no próximo, 4. Certo? Feito isso, gente, olha. Olha aqui como ficou. Tá vendo? Feito isso agora, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Olha, eu vou laçar uma, vou laçar 2, certo? Venho aqui, olha, na reta desse ponto baixo de base, olha, e vou lá no meu pontinho alto, olha. Tá vendo? Olha, 1, 2, certo? E venho aqui, olha,
no meu ponto alto e prendo a minha linha e vou fechar o meu ponto alto duplo. Olha, tiro 2 argolinhas, tiro mais 2 argolinhas e mais 2, concluiu o ponto. Olha aqui. Aí, eu vou em cima dos pontos altos de base, novamente, olha, o primeiro pontinho de um lado para o outro. Eu vou fazer essa sequência de repetições por 4 vezes, gente, olha. Leva a agulha de baixo para cima, ó. E de um lado para o outro no ponto. E vou prender o meu ponto alto. Vou fazer isso 4 vezes. Trabalhei 4 vezes, agora eu vou no 5º pontinho, olha. Laço a cabeça dele, trabalho um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Então, olha aqui, ó. Então, no 5º pontinho, eu trabalho um ponto alto, 2 correntinhas no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Agora, eu trabalho 4 vezes a mesma sequência de repetições, olha, de um lado para o outro. E assim, a gente trabalha 4 pontinhos. Trabalhamos os 4 pontinhos, olha. Agora, eu vou trabalhar novamente o meu ponto alto duplo. Tá vendo, gente? Olha, eu tenho um ponto baixo, 2, 3. O pontinho que está na reta, olha, o ponto alto que está nessa reta, eu levo a agulha, passo por baixo dele, olha, prendo a minha linha, olha, e tiro 2 argolinhas, tenho 3, tiro mais 2, fico com 2 e fecho as 2, concluindo o nosso ponto alto duplo. Feito isso, você vai em cima dos seus pontinhos novamente, e assim você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições, olha, tá vendo? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, no 5º, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. 4 pontos altos. Depois, no meinho, olha, um ponto alto duplo, prendendo na última carreirinha de pontos altos, olha, no ponto que fica na reta. Vai em cima dos 9 pontinhos, já laça direto, olha, 1, 2, 3, 4. No 5º, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. 4 pontos altos, sem espaço de correntinhas, novamente, vai lá em cima do ponto que está na reta, olha, e prende com um ponto alto duplo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no nosso último pontinho, né? A gente trabalhou o ponto duplo. Vem aqui no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, olha, laça e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha, corta uma pontinha e puxa e amarra. Olha aqui como vai ficando lindo, gente, o trabalho. Olha que bonito que vai ficando. Deixa eu virar ele assim, que dá para você ver melhor. Olha aqui, que amor. Agora, essa correntinha aqui do meio, onde a gente vai trabalhar uma correntinha para fazer um passa-fita, nós vamos fazer o seguinte. Agora, aqui, olha, a gente vai fazer um cordão de correntinhas e vai fazer isso aqui, olha, fazendo todo o contorno do tapete, olha. Você faz isso aqui, vai fazendo, fazendo. Aí, depois, a hora que encontrar as 2 pontinhas aqui, olha, aí você vai preencher esse cordão somente pontos altos, olha, mas aí você vem fazendo todo o contorno com o cordão. Encontrou as 2 pontinhas, uma com a outra, aí você vai pegar e vai vir, olha, vai pular 2 correntinhas, vai laçar a próxima e vai preencher esse cordão de correntinhas somente meio pontos, olha. Tá vendo? Só meio ponto. Leva, laça, dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um meio ponto. E assim, a gente vai preencher todo esse cordão com essa mesma sequência de repetições. Depois que você preencher todo o seu cordão, com meio pontos, você vai vir, olha, por baixo, aí você vem aqui, olha, sai em um dos espacinhos de base, olha, tá vendo? Pula o pontinho alto, passa por baixo, puxa, vem aqui, olha, no próximo espacinho, faz isso aqui, olha, tá vendo? Passa por baixo dos 4 pontinhos altos. Aí, você passa por baixo, olha, no meio, onde fica uma correntinha, passa por cima do ponto alto de base, e assim você vai passar fazendo todo o contorno, gente. E nós vamos parar a nossa aula por aqui, certo? Espero que vocês estejam gostando, né?
E na próxima aula, a gente vem aí finalizando o nosso trabalhinho. Olha aqui como vai ficando, olha. Aqueles espacinhos que a gente pulou é para passar uma tira de crochê para ficar um passa-fita, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Olha aí, gente, olha como fica depois que você passa toda a tirinha, certo? Aí as duas pontinhas você encontra no meio dos 4 pontinhos no avesso, certo? E nós paramos a nossa aula aqui. Depois, na próxima aula, nós vamos finalizar o nosso tapete. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.